Todos esses assuntos que nós discutimos aqui no Olhar de Repórter servem para você avaliar a administração municipal da capital, da Grande São Paulo e até de cidades do Brasil inteiro. A Bandeirantes, a Band, sempre preocupada em incentivar as boas iniciativas municipais, as boas iniciativas de gestores públicos, criou no ano passado o prêmio Band Cidades Excelentes. O prêmio será entregue este ano em setembro, com uma edição estadual e uma edição nacional. Vamos conhecê-lo? As administrações públicas mais bem avaliadas serão reconhecidas pelo Prêmio Band Cidades Excelentes 2022. A quantidade de servidores públicos entre a população e a proporção de comissionados sobre o quadro dos funcionários são apenas 2 dos 13 novos indicadores que vão traçar um raio-x dos municípios brasileiros. O prêmio é uma parceria da Band com o Instituto Áquila, que criou o Índice de Gestão Municipal Áquila. A base do IGMA tem 6 pilares: eficiência fiscal, transparência e governança, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, desenvolvimento econômico e o novo pilar, sustentabilidade. Balneário Camboriú, em Santa Catarina, é a melhor avaliada atualmente em sustentabilidade. Lá, por exemplo, quase 100% do esgoto do município é tratado. Na premiação por estado, os municípios são divididos em 3 categorias de acordo com o tamanho. Na fase nacional, são premiados também municípios entre 100 mil e 500 mil habitantes, acima de 500 mil e as melhores capitais. Em São Paulo, um acordo entre o Tribunal de Contas, a Band e o Instituto Áquila vai fortalecer ainda mais a base de dados do prêmio. A Band presta um grande serviço à comunidade e à população, porque ao mostrar municípios que deram certo, com boas políticas públicas, bons índices, mostra que é possível sim fazer uma boa gestão. Para que a administração pública nacional dos municípios possam ser melhorada. E melhorando os municípios, evidentemente, que melhora todo o país. Para conversar conosco sobre essa nova edição, a edição deste ano do Prêmio Band Cidades Excelentes, nós temos aqui o presidente do Instituto Áquila, o professor Raimundo Godoy. Professor, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Olhar de Repórter. Que bela iniciativa, parabéns. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a ideia desse plano, que, aliás, é algo que o senhor e o presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, já conversam há muito tempo, não é, professor? Muito tempo. Bom dia. Obrigado, Sabino, pela oportunidade de estar Obrigado, aqui. senhor. Muito satisfeito com o convite e a oportunidade de falar sobre o prêmio. Bom, sempre foi interesse do Johnny ter uma métrica que pudesse premiar o melhor gestor, aquele que, de fato, estivesse fazendo a diferença no seu município. E isso começou há exatos 14 anos. Como criar um sistema, uma plataforma que pudesse premiar aquele que transformasse o seu município. Não apenas criticar, mas dar assim um mérito daquele gestor que está fazendo a diferença. O senhor falou tudo, é muito a ideia deste programa aqui, o Olhar de Repórter, valorizar as boas iniciativas. A gente costuma dizer que a gente não tem nenhum compromisso com a crítica. A gente tem compromisso com a crítica e com os elogios quando as iniciativas são boas. E pelo que eu entendo, professor, de alguma forma isso estimula e faz aparecer uma nova geração de bons gestores públicos, é isso? Esse é o objetivo estratégico, que a política que permeia todos nós, ela seja um início de um novo ciclo de novos gestores. Ou seja, que nós estejamos preparados para criar condições que aquele gestor que entra faça a diferença, que aplique em seu município os conceitos da qualidade. Com os recursos que eu tenho, eu vou sempre entregar o melhor produto, prestar o melhor serviço ao menor custo. Então, esse é o objetivo, de formar uma nova geração de administradores públicos. Professor, o prêmio mudou um pouquinho do ano passado para esse ano. O prêmio vai se aperfeiçoando, né? O que o prêmio valoriza? A gente mostrou aí na reportagem quais são os pilares, como são chamados, esses critérios de avaliação, e também
as categorias, né, por número de habitantes. Mas o senhor diria que o prêmio evoluiu como do ano passado para esse? Nós estamos sempre trabalhando para aperfeiçoar. Então, em 2021, nós tínhamos 41 indicadores. Agora temos 62. E reforçamos o pilar essencial, que era eficiência fiscal e transparência. Nós colocamos a governança. Olha, governança. Nós estamos mostrando os pilares e as categorias enquanto Exato. a gente conversa. Governança, eficiência fiscal e transparência. O que quer dizer governança? Administrar com firmeza e sabedoria. Então, esse pilar essencial, ele passa de 7 para 15 indicadores. Foi valorizado. Ele é essencial. Os outros são estruturais, com a entrada da sustentabilidade, com 9 indicadores. Ou seja, levar essa reflexão para os municípios, para as cidades, de como utilizar com inteligência os recursos naturais e preservar o meio ambiente. Levar essa discussão, mostrar que isso vale a pena, o planeta precisa. Então, começar uma nova discussão, uma nova reflexão da excelência. Então, de 5 pilares, passamos para 6 pilares. Termina com o gerenciamento dos recursos públicos em termos de produção de riqueza. Quer dizer, que é o último pilar que abastece o primeiro. Ou seja, o crescimento socioeconômico e a ordem pública. Esse abastece o primeiro. Então, quer dizer, esse ciclo Tem virtuoso... uma lógica. É o ciclo virtuoso do desenvolvimento humano. Para encerrar, professor, o que me chama muito a atenção nesse prêmio é que ele é completamente baseado em critérios objetivos, né? Claro. Ele é baseado em números. O senhor podia explicar, por favor, isso? Esse foi o grande trabalho de 14 anos. Buscar fontes primárias para que não tenhamos nenhuma manipulação nos valores. E tudo isso é alimentado pelos próprios municípios. Então, nós fomos buscar fontes primárias de... informações. Todos eles de fontes públicas, então todos têm acesso, e esse foi o grande trabalho, criar um algoritmo, criar um Big Data, de tal maneira que todas as cidades brasileiras pudessem participar. Então, o grande gol desse prêmio é o quê? Todos estão participando automaticamente. Sem nada, sem nenhum viés político, sem nenhuma subjetividade, mas absolutamente objetivo, baseado em números e nos dados públicos. Os dados públicos que são alimentados pelas próprias cidades. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Lembrando que a gente tem esse ano o apoio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no prêmio estadual aqui, Regional São Paulo, o que é muito importante, valoriza e dá ainda mais credibilidade ao prêmio. Exatamente. Então, esse convênio que assinamos com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo visa fortalecer exclusivamente o processo do BAN de Cidades Excelentes. Muito obrigado, professor. Eu aproveito para agradecer publicamente o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho. Eu participei dessa negociação toda e fico feliz que o tribunal esteja com a gente nesse prêmio. E em setembro tem premiação estadual e nacional. Exatamente. Obrigado, professor. Eu te agradeço, Sabino. Nos encontramos sempre à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Bom dia. Que o prêmio seja mais ou menos um novo sucesso. Sem dúvida será. Muito obrigado.